Primeiro a ficha caiu para os isentões que fizeram o L. Agora, até o Ciro Gomes já afirma categoricamente: o governo Lula é um grande desastre. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quinta Essência, revisado e narrado por Coreia com K. Nos últimos tempos, temos visto diversas pessoas que já demonstraram publicamente ter se arrependido de fazer o L nas eleições passadas. Não me entenda mal, essas pessoas, por óbvio, não afirmam que, se pudessem voltar no passado, votariam no Bolsonaro. O voto desses iludidos e dos isentões foi pela democracia, pelos direitos humanos e pelas instituições. Mas podemos deduzir por suas declarações que eles votaram no Lula acreditando que a coisa seria muito diferente do que está sendo. Nessa categoria, encontramos todo tipo de gente, desde economistas renomados como Henrique Meirelles e Pércio Arida, até mesmo influencers, como aquela TikToker que afirmou ser mais feliz no governo Bolsonaro. Contudo, hoje não falaremos sobre pessoas que votaram no Lula e que agora perceberam a cagada que fizeram. Falaremos sobre uma figura política que, vez ou outra, dá as caras na mídia e que tentou ser uma terceira via, uma alternativa a Bolsonaro e ao próprio Lula nas eleições passadas: Ciro Gomes. Justiça seja feita. O nosso eterno coroné já criticava o Lula publicamente nas eleições, não sendo possível dizer que ele fez o L no ano passado. Ao contrário de Simone Tebet, outra candidata à terceira via, que se bandeou para o lado do Molusco no segundo turno. A proposta do Cirão da Massa sempre foi se vender como uma alternativa ao Lula e ao Bolsonaro, batendo nos dois lados. Como os resultados das urnas nos mostraram, essa estratégia não deu muito certo. Contudo, Ciro Gomes saiu de seu silêncio após as eleições para tecer uma série de críticas contundentes ao candidato eleito. Basicamente, o coronel está afirmando, palavra por palavra, que o Lula é muito pior que Bolsonaro, que o Molusco mentiu em sua campanha e que quem acreditou que o petista seria bom para o Brasil fez papel de trouxa. Vamos então ver um resumo das principais afirmações realizadas por Ciro Gomes em vídeos que têm circulado nas redes sociais. Em primeiro lugar, Ciro Gomes classificou Lula como o maior estelionato eleitoral do país. Ou seja, afirmando categoricamente que a campanha do petista mentiu descaradamente para conseguir se eleger. Como exemplo prático desse ponto, Cirão menciona a promessa de que o pobre teria picanha e cerveja no governo Lula. Isso, por óbvio, é uma mentira descarada. No terceiro mandato do presidiário, o pobre mal consegue comprar uma cartela de ovos, e se ele quiser tomar uma cervejinha, bem, talvez tenha que roubar um celular para isso, não é, Lula? Ciro Gomes segue então para a questão ambiental. Lula foi eleito com promessa de reduzir o desmatamento da Amazônia a zero, lutando pelas causas ambientais em favor do Brasil. Contudo, conforme pontuou o Cirão da Massa, isso foi mais uma mentira eleitoreira do Molusco. O desmatamento da Amazônia cresceu 14% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o ano passado. Ou seja, ainda durante o governo Bolsonaro. Também temos recordes de queimadas e desmatamento no Cerrado no início deste ano. Isso demonstra que o atual governo, ao contrário do que afirmou em sua campanha e da crença dos isentões, é um perigo para o meio ambiente e muito pior que o governo Bolsonaro. A declaração seguinte se refere à quantidade de mulheres em cargos de comando no governo Lula. Segundo Ciro Gomes, o gabinete ministerial do Molusco tem menos mulheres em cargos relevantes que o governo Bolsonaro. Isso, por óbvio, vai totalmente contra o discurso da campanha petista que afirmava que Lula seria o candidato da inclusão. Embora esse número, de forma específica, tenha sido questionado pelo próprio governo, o fato é que muita gente realmente está insatisfeita com a composição ministerial do petista. A impressão geral é de que o gabinete está ocupado por homens brancos e héteros. Ciro Gomes então parte para a zoação total ao falar da desigualdade no Brasil. Ele pontuou que, embora seja um dos países mais desiguais do mundo, o Brasil conseguiu atingir o menor índice de desigualdade de sua história. Os petistas comemoraram esse dado, até perceber que, na verdade, ele se refere ao ano de 2022, quando Bolsonaro ainda era presidente. Ou seja, o mérito da conquista pertence ao adversário do Lula nas eleições, justamente aquele que, diziam, não se preocupava com os mais pobres. Em seguida, o político cearense elenca uma série de contradições entre o discurso oficial, inclusive da grande mídia, nos tempos de Bolsonaro e agora, no terceiro mandato do Lula. Antes, o orçamento secreto era tratado como um escandaloso caso de corrupção. Agora, é apenas pragmatismo político por parte do Lula. Na época do Bolsonaro, o teto de gastos valia para absolutamente tudo. Agora, nos tempos do Molusco, o entendimento mudou e um monte de coisa pode ficar de fora desse teto. Ciro Gomes afirma com razão que Lula não foi inocentado e que ele inclusive foi parar na cadeia, não tendo, portanto, nenhuma moral para ocupar a cadeira da presidência. Ciro também criticou a arrogância e a sede de poder do petista, que só aceita bajulador e puxa-saco do seu lado.
Nas afirmações de Ciro Gomes, sobrou até para o STF, com aquilo que o político cearense classificou como inquérito do fim do mundo. E por fim, ainda no tema do STF, Ciro levantou a questão de que Lula indicará seu advogado pessoal para uma vaga da Suprema Corte. Isso não é apenas escandaloso, como depõe contra a ideia de que Lula faria um governo inclusivo. Afinal de contas, não me lembro de Zanin ser mulher, negra, indígena e homossexual. As afirmações feitas por Ciro Gomes não são nenhuma novidade. Não é como se o político cearense tivesse descoberto a pólvora. Tudo o que ele falou é mais do que óbvio. Chega a ser evidente. Qualquer pessoa com um pingo de honestidade intelectual chegaria nessas conclusões. A grande questão não se refere, portanto, às afirmações que ele fez, mas o motivo pelo qual foram feitas. Afinal de contas, qual é o objetivo de Ciro Gomes nessa história? E a resposta é bastante simples. O Cirão da Massa quer se consolidar como o nome de uma nova esquerda brasileira, visando substituir o Lula em não muito tempo. O Molusco já está velho, caquético e o principal, com apenas um traço do apoio político que ele já teve no passado. Em suas vitórias anteriores, Lula foi eleito no segundo turno com uma vantagem de 20%. Compare esses números com o ano passado e entenderá o que estou falando. É certo que Lula pode ter ainda o apoio do STF ou de sua base aliada mais ferrenha. O fato, contudo, é que ele tem decepcionado até mesmo a esquerda brasileira. Volto a dizer, não é como se esse pessoal fosse votar no Bolsonaro ou em qualquer outro candidato da direita em 2026, mas eles estão desapontados porque o Molusco é incapaz de atender a seus anseios progressistas. Ele não é inclusivo, ele não valoriza as mulheres, ele não liga para o meio ambiente. Ele é apenas um político da velha guarda esquerdista, que sonha ser um Nicolás Maduro ou um Daniel Ortega aqui no Brasil. Essa esquerda velha, com uma pegada autocrática muito ligada àquela ideologia da foice e do martelo, está morrendo por toda a parte. Ela ainda se sustenta com políticos velhos, de idade e de ideias, em algumas partes da América Latina, mas a tendência é que esse cenário mude. É isso que aconteceu, por exemplo, no Chile. Gabriel Boric é um presidente esquerdista que critica a ditadura sanguinária de Maduro e Ortega e que, de quebra, engrossa as críticas ao presidente brasileiro. Na certa, Ciro Gomes quer ser o Boric brasileiro. Um político de esquerda, mas distante dos ditadores que são amigos do Lula e mais voltado às pautas progressistas. Um esquerdista que deixa a foice e o martelo guardados no armário, por assim dizer. Mas no fim das contas, será que com o Ciro Gomes a coisa seria diferente? Será que o Brasil estaria melhor nas mãos do Cirão da Massa? Bem, é fato que ser pior que o Lula é quase impossível. É preciso pelo menos uma Dilma Rousseff para alcançar essa façanha. Porém, a verdade é que a esquerda sempre será um atraso para um país, por estar fundamentada em bases completamente equivocadas. Existem graus de autoritarismo e loucura econômica nos governos de esquerda. Quanto menor for esse grau, mais tempo demorará para a catástrofe se abater sobre o país. Mas chegará cedo ou tarde. O socialismo da força e do martelo e o progressismo socialista e supostamente voltado aos direitos das minorias são duas vias que conduzem ao mesmo destino. Pode-se dizer que são duas estradas que levam ao mesmo caminho da servidão. No fim das contas, embora o método pareça diferente, o resultado é sempre o mesmo. Ciro Gomes aponta os erros grosseiros do Lula e a evidente hipocrisia de sua campanha eleitoral e de seus apoiadores. Sua ideia é, ao mostrar os erros do Molusco, se apresentar como uma alternativa à esquerda. Contudo, por mais que ele possa não cometer os mesmos erros, no fim do caminho, teremos os mesmos resultados catastróficos. Obrigado por sua audiência. Se você gostou, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique na campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.